Bom, boa tarde a todos, quem chegou. A fonte foi alterada aqui, alguma fonte que eu usei que não tinha nesse computador, mas espero que o resto dê tudo certo. Meu, eu trabalho no IBAMA de Santa Catarina, já trabalhei no IBAMA do Pará, fiz um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e no mestrado eu trabalhei com o Lookme e esses são alguns resultados que eu tive, que eu usei o Lookme para identificar áreas de potencial de conservação. Bom, o litoral sul de Santa Catarina, ele é caracterizado por praias extensas, com poucos acidentes geográficos, e depois um campo de dunas contínuo que varia de 10 até 30 quilômetros de um campo de dunas, onde prevalece as restingas litorâneas, que é uma formação fisiológica da Mata Atlântica, que hoje está sendo ameaçada principalmente pelas ocupações litorâneas. Até muito pouco tempo atrás, essas regiões de restingas litorâneas, esses cordões de dunas, eram um lugar muito inóspito. Opa, já fiz errado, já. Apaguei tudo. Eu apertei esse botão de baixo. Ah, tá. Essa área era muito inóspita. Aqui o gado morria afogado, aqui muito vento, muita duna, banhado, aqui não dá agricultura, então ninguém queria saber dessas áreas. Mas de uns 30 anos para cá, começa uma ocupação pensando no turismo, que é uma coisa muito recente. E aí a ocupação vai aumentando e hoje temos áreas, desde áreas assim, quanto áreas já bem consolidadas. E tudo na faixa frontal. A faixa de trás ainda continua com uma grande parte rural. A parte rural, que é essa parte mais afastada da orla, com os principais fatores de ocupação seria a monocultura do pinus, eucalipto, a pecuária, a risicultura e a agricultura familiar. E o problema dessa ocupação está sendo principalmente a demanda por serviços públicos, a poluição tanto hídrica quanto terrestre e a destruição desse ecossistema das restingas litorâneas. Fizemos a hipótese de que a continuidade da atual dinâmica de ocupação, tanto rural quanto urbana, iria reduzir a quase extinção dessa restinga no litoral sul de Santa Catarina, das áreas naturais. Né? E trabalhamos com essas questões de quais as tendências e as oportunidades de conservação. A nossa área de estudo abrangeu 2 municípios do extremo sul do litoral de Santa Catarina, que é Balneário Gaivotas e Passo de Torres, uma área de 25 mil hectares, que na área mais... Na área mais litorânea foram registrados 60 mil lotes entre as décadas de 60 e 80, 90% deles ainda não estão ocupados, mas são lotes pequenininhos, lotes de 200 metros quadrados a 400 metros quadrados, lotes de casas mesmo. E na zona rural a gente vê um aumento da intensificação da produção, da infraestrutura e na subdivisão dos lotes rurais. A região, para ter uma ideia da velocidade de ocupação, na década entre 2000 e 2010, os dados do censo mostraram 50% de aumento da população nos municípios e 73% do número de domicílios, né? Enquanto a média brasileira 12% e 28%. Nisso, então, fizemos a modelagem. Primeiro, escolhendo muito bem a extensão e a escala espacial, onde eu justifico o porquê de trabalhar com uma área diminuta, né? Podendo se aprofundar mais nas causas locais, né? Em vez de eu poderia trabalhar com toda a restinga de Santa Catarina ou com a Mata Atlântica, né? Eu preferi trabalhar com as questões locais e poder conhecer bem quais os fatores que estavam trazendo o aumento da ocupação nessa área, as mudanças de uso. Né? E a escala espacial usamos dados discretos com células de 1 hectare. Né?
Na identificação das variáveis, a gente trabalhou com entrevistas de campo, tentando abranger várias das condições que a gente encontrou lá, com o sistema de informações geográficas, tentando analisar desde aerofotos antigas, né, até classificação de imagens de alta resolução, né, da Rapid Eye, 5 metros, e as classificações de média resolução. E muita observação de campo para caracterizar os ambientes e para qualificar as informações. Aqui é a lista dos entrevistados, né? Foram entrevistas qualitativas semi-estruturadas. E nisso a gente criou um mapa de padrões de ocupação, onde cada uma dessas áreas a gente viu que tinha uma história de ocupação muito diferente, tendências provavelmente diferentes também, né? Atores diferentes. Então, resolvemos fazer um mapa de padrões de ocupação que a gente poderia regionalizar a nossa modelagem depois. Bom, essas áreas, então... Bom, em cada uma dessas áreas, então, a gente pegou a área de pequenas propriedades rurais, uma área de grandes propriedades rurais, uma área de risicultura, predomínio da risicultura, são médias propriedades, loteamentos litorâneos, onde ocorrem esses lotes, e das sedes urbanas. Cada uma, a gente viu quais os vetores que principalmente estavam alterando, que trouxeram a mudança do uso da terra no passado. E tentamos depois traduzir isso para vetores que fossem quantificáveis, né? Usamos a distância do mar, a distância sede municipal, na infraestrutura a questão da malha viária, a densidade de arruamento na vizinhança das células, o grau de implantação de loteamentos, que fizemos uma escala onde entrava luz, água, esgoto, arruamento, diversos fatores de infraestrutura, e a vizinhança com a densidade populacional, proximidade a centros urbanos e proximidade a centros das comunidades rurais. Bom, as variáveis respostas, a gente fez a classificação da área em imagens Landsat com 11 classes, que depois a gente simplificou em 4 classes para efeito de modelagem. As variáveis resposta trabalhadas nos anos de 94, 2004 e 2014, através da classificação de imagens Landsat, com as classes água, natural, uso rural e urbano, as classes de uso já agrupadas. Distribuição no plano celular, e as variáveis independentes foram essas 8. Também, algumas foram adquiridas e outras foram construídas, mesmo por mim, e distribuição no plano celular. E aí a gente jogou no modelo do Lookme, né, com os módulos de demanda, potencial e alocação, sendo a demanda aferida nas fases de calibração e validação e presumida nas fases de cenário. Fizemos 2 cenários, um de continuidade da demanda ocorrida entre 2004 e 2014 e uma com a redução da taxa de demanda baseada em uma série de premissas. Não fizemos um cenário com menor taxa de mudança, porque a continuidade já chegou ao esgotamento de algumas das classes, principalmente da classe natural. No potencial, como usamos dados discretos, acho que foi o primeiro trabalho que é apresentado aqui que usa dado discreto, né? Então, usamos a regressão logística, porque cada célula tem apenas uma classe, né? Cada célula tem uma classe. E na alocação, trabalhamos com a seguinte matriz, onde as classes naturais poderiam transformar-se em urbana ou uso rural. A classe de uso rural poderia se transformar em urbana e fizemos experimentos com a regeneração. A regeneração apareceu como quantitativamente importante na avaliação da evolução do uso da terra. Então a gente teve que fazer esses experimentos de
optando pela regeneração, e a classe água como classe fixa. As fases de calibração entre 94 e 2004. Na fase de calibração, então, fizemos os testes com a demanda com e sem regionalização, o potencial com 2 módulos do Lookme, e a alocação pensando em com e sem a regeneração. E os cenários A de 2004 e os cenários A e B, né, até 2044, 30 anos. Resultados melhor foi com a regionalização da demanda, sem admitir a regionalização na alocação, a regeneração na alocação. Isso a gente pode discutir depois, é interessante. Por que não ficou interessante os dados admitindo a regeneração? Aplicados os mesmos parâmetros para a fase de cenários. Então a gente chega no cenário A, que é o cenário de continuidade. Aqui que não funcionou, não vai funcionar, né, Diego? Bom, esse é o cenário B. Não, peraí. Agora, cenário A, então, a gente pode ver que foi reduzindo aqui muito os fragmentos florestais na área rural, e na área urbana a maior tendência foi para intensificar a ocupação nos locais, mantendo mais a questão da vizinhança nas áreas urbanizadas foi mais importante do que o espalhamento, né? E no fim a gente tem quadros que ainda mantêm algumas áreas, né, de vegetação nativa e uma expansão da área urbana não tão grande para o interior, e na área rural uma diminuição drástica da quantidade de fragmentos florestais. E o cenário B foi pensado como numa diminuição de 6% na taxa de perda da classe natural por ano e uma redução de 3% ao ano na taxa de crescimento urbano, né? Quer dizer, pensando em uma política mais de conservação das restingas, das áreas naturais, das áreas de preservação permanentes no interior. Então a gente fez esses testes e vimos que o resultado deu uma diferença considerável. É uma redução pequena, uma taxa ao ano, mas teve uma redução considerável na quantidade de ocupação, principalmente sobre as áreas naturais do interior, mantendo mais ou menos as mesmas áreas no litoral. Para direcionamento de esforço para criar área de conservação, então a gente discute como seria as áreas com menor conflito, né? Você tem duas áreas que seriam interessantes para a conservação. Ou as áreas importantes ecologicamente e que têm maior possibilidade de ser ocupadas, ou as áreas com menor conflito, com menos tendência à ocupação, que você poderia trabalhar esforços de conservação. Toda essa área, porque o mapa do MMA de áreas prioritárias para conservação, ele tem outra escala. Toda essa área é considerada prioritária para conservação porque a restinga é um ecossistema que está em declínio rápido. Então a conclusão é que as restingas estão seriamente comprometidas, porque realmente em 30 anos você tem uma redução drástica da quantidade, sendo que esses municípios são os municípios que outra escolha desses municípios foi porque esses municípios ainda possuem muita restinga perto dos outros da região. Mas persistirão focos de remanescentes desse ecossistema, e pequenas melhorias na proteção das restingas podem trazer uma melhora considerável no cenário de conservação, né? Isso a gente percebeu no cenário B. E também da eficácia do Lookme como ferramenta de modelagem para análise dos fatores de mudança, a espacialização das mudanças e para o apoio da identificação de áreas para a conservação. Bom, é esse o
É isso que eu queria mostrar para vocês.